Desde criança, na verdade, em Petrópolis eu já vi os movimentos de festa, danças voltado para a cultura germânica, que era bem grande, inclusive. E como criança, uma atividade física que eu gostei bastante de participar foi a dança. E a partir dali eu tive contato com a própria cultura, já que esse era o maior objetivo dos grupos de dança em Petrópolis. Foram 15 anos de experiência como dançarina. E esses agora, uns 5 anos em média, somente como pesquisadora da atividade. A história surgiu na minha vida como uma escolha profissional. Então, a partir dessa escolha, eu já tendo a experiência com a dança, resolvi então partir para esse lado de pesquisadora, tendo isso como parte da minha profissão hoje. Recebi um convite do grupo de dança e passei a fazer o histórico das danças, a parte cultural e a parte artística, para que houvesse um embasamento, uma contextualização histórica mesmo. Aqui em Petrópolis a gente tem um acervo bastante rico, que é dentro da Biblioteca Nacional, tem uma área destinada a Petrópolis. O Museu Imperial também tem um acervo bastante interessante voltado para essa área, e a história oral me fez bastante ajuda nesse sentido, porque as famílias entrar em contato com a própria, os próprios descendentes me fez ter como base de história, além do documento em si, né, os arquivos datados em jornais, em revistas, produções dos próprios imigrantes, também a história oral, porque as famílias puderam passar um pouquinho para mim de toda a vivência cultural delas com a identidade que é a cultura germânica. Eu percebo que hoje as famílias, com certeza, né, a adaptação, a incorporação desses costumes são de fato bastante adaptados dentro das famílias hoje. As tradições se pautam mais pelas festividades, muitas vezes, pelo costume individual, bem familiar mesmo, e conforme a preservação da festa alemã em Petrópolis com a Bauernfest, você vê que os jovens ainda assim têm essa vivência, têm esse costume, gostam dessa tradição, passam a ter uma identidade próxima, mesmo que com algumas variações, incorporação de outros elementos, eles sentem bastante orgulho dessa identidade. E a partir daí eles conseguem vivenciar de alguma forma ainda essas tradições. A princípio, a pesquisa de campo foi mais os documentos históricos que eu encontrei aqui na cidade mesmo, mas entrei em contato também com livros historiográficos, né, a parte de historiadores que retratavam desde o período da formação dos reinos germânicos na Europa até os elementos mais próximos da realidade do século XXI hoje. A gente tende a perceber que a imigração em Petrópolis, até pela data da sua formação, 1845, a gente ainda não tinha formação da nação alemã, né, do Estado alemão. Ele vai se dar tardiamente. E esses imigrantes, portanto, eles vieram de várias regiões que compunham o território que a gente chama então de germânico, que compreende desde o vale do Rio Reno, que passa pela atual Alemanha, até parte da atual Ucrânia e Rússia Ocidental. Então é um território bastante vasto, tendo em vista que lá no século X houve a primeira formação de um reino com aspectos mesmo da cultura germânica. No caso dos primeiros colonizadores que chegaram até a Petrópolis, eles vieram de uma região denominada, que hoje é um estado na Alemanha, de Rheinland-Pfalz, né? Essa região compreendia uma parte da Baviera, de Hessen e da Prússia. A Prússia sendo o maior reino germânico do período. A parte agrícola era bastante incentivada e até mesmo uma atividade econômica para a região, algo que era bastante característico dos povos de origem germânica, né? Tudo que compunha as margens do rio Reno também fazia parte de uma atividade cultural. Na verdade, os povos germânicos
tinham esse rio como um grande influenciador das suas atividades culturais, artesanais, agrícolas. Então essa parte ficou bastante característica. A gente entende como dança folclórica tudo que pôde fazer parte do cotidiano, do dia a dia desses antepassados, né? Eles, na verdade, se expressavam de uma forma artística todos os elementos que eles tinham no seu cotidiano. As danças, por exemplo, elas vão ter bastante características voltadas para uma atividade agrícola e comemoração de uma grande colheita, por uma atividade voltada para as crenças religiosas e culto aos elementos da natureza, atividades que tinham, que acabavam cultuando ou até mesmo enaltecendo a chegada das estações do ano. Então esses elementos eram coisas bastante próprias do dia a dia desses germânicos. Todas as festividades, né, até os dias de hoje a gente vê, e desde os povos mais antigos a gente vê a dança como um elemento artístico e de representação da sua própria vivência. Então a cultura germânica aqui em Petrópolis, ela também vivenciou isso. A permanência dos relatos que a gente tem das danças características dessas regiões são porque, de alguma forma, elas chegaram até Petrópolis como um ato de festividade, como uma expressão cultural bastante própria de cada região. Regiões mais frias, por exemplo, tinha uma parte de danças mais esfuziantes que acreditava-se ser uma forma de esquentar, aquecer a forma física. Regiões mais planas, você também via a questão da colheita sendo uma atividade que merecia uma comemoração e, portanto, a dança fazia parte dessas festividades. E o elemento principal que acaba englobando a parte artística da dança é o gastronômico. Então, muitas dessas danças estão associadas principalmente à cultura do vinho, da cerveja, são de hábitos alimentares, das festas em tabernas, que era também bastante associado a essas festividades. Eu percebo que a dança tem cada vez mais se voltado para o estilo teatral e artístico. Então, aquele elemento que era uma expressividade bastante simples de um ato cotidiano passou a ser um espetáculo em cima de um palco. Então isso com certeza tem uma nuance de mudança, não que você deixe de apresentar o elemento próprio dela, mas a parte artística e teatral ganhou bastante força. Então ao longo do tempo isso vai se incorporando. Outros elementos também, porque não ficam restritos aos territórios germânicos. Influência de outros povos facilitou esse contato e fazendo da dança uma arte. O grupo vai surgir em 22 de outubro de 1994. As famílias originárias do grupo é que de fato fizeram a primeira pesquisa e motivação dessa atividade representada em dança, né? Então o Highland Falls nada mais é do que uma homenagem feita como uma forma de disseminar, propagar e até mesmo restaurar, né, a ideia da identidade cultural alemã. Então o Highland Falls é um grupo que pretendeu fazer essa homenagem e que tem como origem o nome que é do estado da Alemanha, que na época que compreende, né, as regiões da Baviera, de Hessen e da Prússia, tendo sido a primeira região que deu origem aos primeiros colonizadores da cidade de Petrópolis. Famílias de nome Bade, Kipling, Klein, são famílias que deram origem a essa atividade como dança. A história dos grupos alemães em Petrópolis, eles se originaram com a primeira formação, que é o grupo 29 de junho. Hoje ele não compõe mais atividade de dança, mas ele continua fazendo parte fundamental para a propagação e permanência das atividades de festa da cultura alemã em Petrópolis, como a própria Bauernfest.
Então já havia um movimento cultural bastante intencionado para a prática dessas atividades. Os grupos vêm surgindo mais ou menos na década de 90, então você vai ter uma sequência, hoje nós temos 9 grupos alemães em Petrópolis e você vai tendo uma sequência dessas fundações quase que no mesmo período com essa mesma intenção, né, disseminar a cultura germânica em Petrópolis. Hoje a gente percebe que o Highland tem uma atividade de dança que prioriza tanto os aspectos culturais, históricos, de contextualização histórica mesmo, como também a escolha do seu repertório se dar por músicas mais alegres, esfuziantes, descontraídas, com habilidades voltadas para a arte acrobática dos dançarinos. Então, a gente busca fazer desse um diferencial das nossas atividades. O Highland percebe que dentro do seu repertório não é uma prática a gente adotar o fato de chamar de danças alemães, né, por se tratar mesmo de uma homenagem bastante ampla, já que os primeiros colonizadores vieram de territórios germânicos, sem que houvesse antes uma nação nesse caso. Então o repertório de danças do grupo tenta abranger todas essas, de alguma forma, todas essas regiões que tiveram bastante influência artística no nosso projeto. Eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, em família alemã. A gente em casa só se falava alemão. O português entrava na vida das crianças quando iam para a escola. As professoras eram bilíngues, então na escola que a gente aprendia a falar as primeiras palavras em português. Mas dentro de casa era sempre alemão. E a gente morava numa colônia de alemães e nessa colônia todos falavam alemão. Então era fácil manter o idioma vivo, porque as brincadeiras entre os filhos dos vizinhos era tudo em alemão, as famílias se reuniam, falavam em alemão. E ao mesmo tempo a música que se ouvia era música alemã, o cardápio era comida alemã. Então a gente praticamente vivia numa Alemanha dentro do Brasil, né? E isso em Petrópolis, quando eu vim para Petrópolis, eu estranhei bastante quando me falaram que Petrópolis era colonizada por alemães, e eu achava que também encontraria uma Blumenau aqui com todos esses costumes, que todas as pessoas, ou muitos, ainda falassem alemão, e quando eu cheguei aqui eu vi que não era mais bem assim, né? Muita coisa já tinha morrido, tinha esfriado, né? Até por motivos como a Segunda Guerra Mundial, onde houve uma proibição grande, uma perseguição grande. Então houve um corte, uma interrupção forçada, né? E isso é difícil você recuperar, porque quem falava alemão, como a gente hoje conversa com descendentes, eles falam assim: português a gente não sabia, alemão a gente não podia, então a gente ficava calado em casa, né? E isso é uma coisa, crianças que na época tinham 2, 3 anos falavam alemão, de repente os pais não falavam mais alemão. Como entender isso, né? Por causa da proibição, e os pais se viam obrigados a aprender o português, e os filhos lentamente aprenderam o português. Esses filhos nunca mais aprenderam alemão. Então Petrópolis teve uma
um corte muito grande na cultura alemã, né? Graças a Deus, com o passar do tempo, essa necessidade eu acho que veio aflorando, né? As pessoas começaram a sentir a saudade. A gente conversa com pessoas hoje em dia que falam assim: eu me lembro da minha infância que a minha avó falava alemão, minha avó cantava em alemão, minha avó orava em alemão, minha avó lia a Bíblia alemã, né? A minha mãe já não falava, não cantava, não lia, mas ela ainda entendia. Só que eu já não entendo mais nada, nem leio, nem escrevo, nem falo. Isso é o que a gente ouve por aí. E esse movimento atual, ele vem resgatar um pouco isso. Um pouco não muito, né? E a gente fica bastante feliz em ver jovens participando. Uma outra coisa também, apesar de ter suas razões, né, da Alemanha ter suas razões em não querer investir muito nesse período, que foi um período que mostra uma Alemanha fracassada, uma Alemanha pobre, uma Alemanha dominada pelos senhores feudais, que as pessoas iam buscar socorro em outro país. Então o governo alemão, a Alemanha hoje quer se mostrar uma Alemanha próspera, uma Alemanha que cresceu apesar de todos os problemas. O que a gente faz em Petrópolis é resgatar o lado bom que ficou para trás, a coisa lúdica. A dança é a parte que envolve os jovens. Então, se a gente hoje em dia tem jovens dedicando todo o seu domingo à tarde a um ensaio de grupo folclórico, tem pais que levam seus filhos para ensaiar de manhã e eles vão ao ensaio à tarde, ou fazem tudo ao mesmo tempo. Se a gente tem essa turma, crianças e jovens participando, é graças à dança. Se você tira a dança, você não tem isso, né? E a gente conhece, sabe, por pessoas que falam, na Alemanha, por exemplo, esse movimento é um movimento para a terceira idade. Os jovens não participam mais disso, né? Enquanto que aqui a gente tem a participação maciça de crianças, e eu que estou nisso desde a primeira Bauernfest, né? Essa agora 28ª, então quando eu comecei a participar da Bauernfest, a maioria dos nossos integrantes não tinha nem nascido aqui, né? E hoje eles estão aqui e os filhos estão aqui. E isso eu acho muito bacana, eu acho uma continuidade, né? Essa questão. O Kaiserstadt é um grupo casamenteiro, mas nós temos, só hoje aqui presente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casais casados, alguns já pais de filhos. Tem um meio casal, né? Que falta a outra parte chegar. E os filhos desses casais que se conheceram dentro do grupo folclórico, alguns dentro do Kaiserstadt, outros em outro grupo folclórico, mas se conheceram dentro desse movimento, os filhos e as filhas, né, hoje em dia já estão fazendo parte de um grupo folclórico. Então isso é muito bom, porque isso mostra continuidade, isso mostra que esse movimento tem futuro, né? Não vai parar comigo, não vai parar com quem dançou há 10 anos atrás, né? As crianças que estão nascendo, que ainda estão na barriga, já estão dançando indiretamente, né? E a gente vê isso com muita alegria, com muito prazer. E para falar um pouco mais desse lado humano, por exemplo, na minha família, tem o Marcos, que é meu marido, que é presidente. Tem a Mônica, minha filha, que é coreógrafa do adulto. Tem meu genro, o marido dela. Daiane, minha nora, que é coreógrafa do infanto. Tem minha neta Larissa, que dança. Família toda envolvida. Eu tive esse contato com uma pessoa que era ligada à colônia, à história da Alemanha, e isso me fazia muito bem, porque me resgatou um pouco da minha história da infância e adolescência, vida adulta também, mas principalmente na infância e adolescência, que eu vivi dentro do seminário e tudo. E, então não foi difícil gostar disso, né? De ver a dança folclórica, né? A comida que eu sempre admirei, e até que fui convidado a presidir o grupo. Eu não sinto pai não, eu me sinto amigo dessa turma aqui, entendeu? Assim, se houver necessidade, às vezes tem um ou outro que às vezes a gente chama no canto ali quando pisa na bola, é muito raro, mas a gente conversa
diretamente com a pessoa, procura saber o que está acontecendo e sempre atento, porque às vezes um pequeno fermentinho pode fermentar a massa toda. Eu sou descendente de alemão, apesar de não ter nenhum sobrenome. Meus tataravós, eles vieram colonizar Petrópolis e eu tive contato com a dança, com a cultura alemã, numa Bauerfest. Eu tinha 4 anos de idade e uma vizinha minha me chamou para participar de desfile junto com ela e eu fui. Não tem ninguém na minha família que dance e desde quando eu era pequenininha eu cresci nisso, estou até hoje com 18 anos. 5 anos atrás a gente se conheceu na dança também, só que não foi aqui em Petrópolis, olha só, a gente saiu de Petrópolis para se conhecer. A gente se conheceu numa festa alemã em Juiz de Fora e aí ele gostou de mim, né? E a gente chegou aqui, ele pediu meu número e a gente começou a namorar. Eu não me imagino hoje sem a dança, sem a cultura alemã na minha vida, porque eu cresci, né, nesse meio, desde pequenininha eu sempre acompanhei a Bauerfest e depois de um tempo, com 4 anos, como eu já disse, eu vinha dançar. E assim, acho que já faz parte da minha vida, eu acho que eu não me imagino fora da dança. E também foi por ela que eu conheci ele, né? Então, só aí já é um presente. Eu acredito que muito disso também precisa ser associado ao fato de no sul do Brasil a gente ter uma atividade da cultura germânica muito presente, muito aflorada e com bastante vivência também. Então a troca de experiências foi bastante importante para isso. Os meios de comunicação e as atividades que, além da prática da dança, se preocupavam com esses registros históricos, também foram muito importantes para que os grupos aqui em Petrópolis tivessem uma fundamentação para isso. Então parte desse trabalho se dá por essa comunicação, né, entre os estados no Brasil que participaram de alguma forma ou tentaram disseminar a cultura germânica. O sul do país é bastante característico nesse sentido. Petrópolis teve uma tendência a crescer com essa atividade, sendo a cidade reconhecida até pelas atividades turísticas ainda como uma forma de expressão dessas festas. A Bauernfest se torna um grande evento que a cada ano vem crescendo. Esse ano a gente já está na 28ª edição, então o sucesso se deve também a essa vontade, inclusive, de manter a identidade cultural dos povos germânicos. E a dança, em consequência, parte do princípio de que ela também necessita desse contato histórico e cada vez mais os grupos têm feito isso com maestria. A festa compreendia toda essa região que a gente está agora, né? Todo o entorno do Palácio de Cristal, da Pia Banha. Então era uma festa grande de expressão mesmo da identidade cultural germânica e passou a ser o principal movimento dos grupos em atividade em Petrópolis. Porém, essas atividades, como havia dito, de comunicação entre os estados, possibilitou que as festas alemãs surgissem de uma forma mais espalhada
no sudeste do país, e a prática da dança começou a apresentar convites em vários estados, ainda dentro do Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, que também tem polos de colonização, as regiões vizinhas à nossa, Teresópolis, Nova Friburgo. Então os grupos sempre recebem ao longo do ano convites para essas festividades que se relacionam a festas alemãs de fato. A festividade em si gira em torno dessas atividades que ajudam a manter essa identidade cultural. As famílias, é claro, né, vão mantendo determinadas atividades dentro das suas casas de forma presente, como um costume, porém, de fato, ao longo do tempo, esses costumes vão ganhando novas conotações, vão incorporando outros elementos, e o que a gente percebe que mantém uma identidade própria do folclore em si são as práticas de dança ou então a área gastronômica. Na verdade, isso também para nós se tornou bastante rico, porque a atividade da dança é uma expressão artística bastante valorizada, né? Então, em si, a dança já tem esse convite próprio às pessoas, né? Elas costumam a ter já um olhar diferenciado para a parte da dança. O que diferencia a dança alemã de qualquer outra atividade é o fato da gente perceber essa contextualização histórica, a priorização da utilização dos trajes típicos. Então, por trás da arte da dança, você tem todos os elementos teatrais e culturais que engloba. E para fazer parte do grupo, os dançarinos já percebem a necessidade desse compromisso também. Então não é só a atividade de dança, mas toda a parte cultural. E felizmente isso tem ganhado cada vez mais expressividade e permitido que você tenha uma certa identidade com a cultura alemã, sem mesmo ter tido alguma herança histórico-cultural com os primeiros descendentes. Nós somos um grupo que, na maioria das vezes, a interação entre as pessoas cria essa amizade bastante intensa, casamentos também, né? O que acaba mantendo toda essa atividade com as futuras famílias e gerações que vão criando. Meu noivo faz parte do grupo de danças e a gente se conheceu fazendo essa atividade. Outros que constituíram família que já, de alguma forma, ainda compõem o grupo, ajudando nas atividades dos bastidores, que também se conheceram dentro do grupo, casaram, se tiveram filhos e participam conosco ainda de alguma forma, sempre pensando na próxima geração de dançarino que virá. Mesmo que você não consiga participar como um compromisso da atividade de dança, que é bastante intensa, você quer estar presente, quer estar por perto de alguma forma, para manter viva mesmo essa característica que desde criança, desde muito novo, você acabou participando. Então as atividades dos bastidores, como as diretorias dentro do grupo, as atividades mesmo de pesquisas históricas, elas abrem um campo bastante precioso e muito necessário para esses integrantes que não são mais dançarinos no palco, mas que organizam e estruturam toda a atividade que vai ser o espetáculo da dança.